Ô, Reginaldo, eu queria saber da sua trajetória, né? Você falou agora que a End-to-End parte da solução de um problema que você teve como torcedor, mas também eu queria falar, porque a gente foi pesquisar sobre você e viu que a sua carreira você desenhou ela no atendimento ao consumidor, né? Em outro setor, assim, e depois migrou, teve essa rotação e foi pro futebol, pro esporte. Então conta um pouco da sua jornada até esse problema que levou à criação da End-to-End. Boa. Na verdade, também, assim, vocês acertaram, como qualquer garoto que joga bola em algum momento da vida. Então, minha primeira ideia de faculdade foi educação física. Eu passei na primeira fase da Unesp, muitos anos atrás, e aí na segunda fase eu estava no serviço militar. Então, não coincidiu. Aí fui militar, servi o meu tempo Aquele serviço obrigatório de um ano, né? saí com a vontade de trabalhar no mercado financeiro. Eu queria trabalhar em banco. E nesse interim, eu encontrei na faculdade de jornalismo uma conexão em que eu poderia ampliar a minha capacidade de comunicação, negociação, que já era de natureza, com um pouco mais de sofisticação e ter um olhar de mundo. Então, na época, eu não fui para jornalismo para trabalhar com esporte, eu queria trabalhar com economia. E o esporte era o meu lazer, a minha válvula de escape. Então, eu sempre pratiquei muitos esportes, mas eu sempre fui um jogador que eu brinco, é a síndrome do pato. O pato é o animal mais completo que existe, né? Ele nada, ele anda, ele voa, ele pisa, não faz nada bem feito. Tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Mas tá em todo bolo. Mas todo está bolo. lá, mas está lá. Isso também é uma característica minha, eu gosto de pensar que sou um bom generalista. Eu não sou nem muito raso, nem muito profundo nas tratativas. Mas olhando o consumidor, eu acho que isso me ajudou na minha carreira. Eu trabalhei 27 anos com contact center. Desses, 6 com varejo da C&A, abrindo lojas no Brasil, enfim. Eu já tive diretamente comigo mais de 9.000 pessoas dentro da minha estrutura de diretoria. Nossa, 9.000? Eu tive 16 anos como diretor de call center e construí essa carreira desde o operador de telemarketing. Eu saí do serviço militar, fui operador, assistente, supervisor, coordenador, gerente, diretor, superintendente, diretor. Então eu fiz uma carreira, né? Tive prêmios, construí muita coisa maneira, até o momento que bateu aquela angústia. Falei, cara, acho que isso aqui não está fazendo mais muito sentido. Sim. Quanto tempo você ficou esse processo? De carreira? Essa carreira antes da 27 anos. 27 anos? 27 Caramba, anos. Mano. Isso. Só um detalhe, a gente foi operador também. Foi Claro o nosso que a gente primeiro foi. trabalho, né? Claro que a Você gente lembra? foi. A gente se conheceu na faculdade, a gente é colega de faculdade. E aí... Inclusive, ele trabalhou lá também, né? Mas eu acho que em outro momento, você trabalhou na Activity um período, Trabalhei. não foi? Mas de Mogi? Mogi, eu inaugurei Mogi. Eu fui então. o responsável pelo treinamento de 100% de Mogi. A gente trabalhou no time de Mogi. No Santander Light, um cartão de crédito que tinha então, na esse época. eu escapei. A gente trabalhou lá. Eu atendia clientes do HSBC na época. E foi o primeiro trabalho também. Depois eu arrumei um estágio numa rádio local e aí começou minha carreira no jornalismo. Boa. Mas foi meu primeiro trabalho. Muita gente começa no... Não, e uma coisa legal desse seu relato é a sua história, eu vi acontecer com muita gente. Tipo assim, muita gente que entrou pra ser o atendente e em pouco tempo já... Porque é isso, como é muita gente, se você é um mínimo ligeiro, safo, sempre precisa de alguém pra cuidar, porque é muita gente. Então, assim, quando você chama atenção rápido, você já começa... Então, assim, em tempos curtos, as pessoas já tinham bons cargos, né? Assim. Então, é um ambiente propício pra você começar, né? Porque como não exige nada muito específico de estudo, assim... Você trabalhava no bagulho de banco, você não precisava saber nada do banco, você precisava saber do produto que você vendia. Recebe o treinamento ali, né? Tipo, você sabia daquele produto e já basta. Sim. Eu atendi BV Financeira, que era tem que saber dívida de lidar carro. com as pessoas, né? E o povo resolver deve, hein? o problema do consumidor. Mas disso pro seu problema como torcedor e a criação da End-to-End, como que foi esse processo? Basicamente foi pegar esses 27 anos de experiência voltados a atender e entender o problema do consumidor e trazer para uma realidade que no esporte a gente tem a sorte hoje, depois de 7 anos de empresa, de conseguir resolver uma série de problemas, não todos, porque tem bastante pista. Mas a história é assim, numa das minhas últimas passagens de carreira, eu trabalhava na Pascoaloto,
que é uma empresa que patrocinava o Bauru Basquete. Uhum. Você falou de basquete, eu também sou Conheço. muito fã de Conheço o Vitor, basquete. conheço todo mundo lá. E fui em muitos jogos do Panela de Pressão, né? Que é Muito legal. O lugar mais quente do Brasil. que é fantástico. Fui contratado, inclusive, como diretor junto com o Alex, né? E foi muito legal. E na época eu trabalhava em Bauru e morava em São Paulo, 328 quilômetros toda semana, ida e volta. Então eu ficava a semana lá e voltava. Uhum. E numa dessas oportunidades eu não ia encontrar com a minha esposa, falei, vou me tornar sócio-torcedor do meu time do coração. Aí eu conto no final. Uhum. Entrei no site, me cadastrei, tive um pouco de dificuldade, não estava muito claro. E eu queria saber onde que eu ia pegar a carteirinha para poder ir ao estádio. E aí eu descobri que eu tinha que ir ao estádio. Eu falei, poxa, mas eu estou em Bauru, né? Não dá para mandar, né? E aí eu liguei na central de atendimento e ouvi 5 vezes o hino do meu time. Falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. Abri o laptop, literalmente, desenhei uma solução de atendimento para esse sócio-torcedor. Passados ainda 1 ano e pouco, eu mudei de emprego, fui para a Contax. E na Contax, na apresentação com os meus pares diretores, aquela pergunta: que time você torce? Eu sou palmeirense. Aí a pessoa perguntou, mas o que eu posso fazer por você? Eu falei, você poderia me colocar no Palmeiras, que eu tenho um projeto para eles. Ele pegou o telefone e ligou para um amigo que foi professor do Padovese, que hoje está no Flamengo, que estava no Palmeiras, que é o cara da área comercial, um craque, e que me recebeu. E quando eu cheguei, também literalmente, era o Roberto Trinas, da época, o diretor de marketing. Eu me apresentei ainda de terno e gravata, todo formal e tal. Prazer, meu nome é Reginaldo Diniz, eu vim resolver um problema que você me causou. Aí ele olhou assim para mim, poxa, mas eu nunca te vi na vida. Eu falei, eu tentei me tornar sócio avante, não consegui, tá aqui a solução dos seus problemas. E nasce a End-to-End. Eu abri mão de uma carreira sólida, com carro, secretária, com cartão corporativo, com tudo que vocês possam imaginar, para realizar um sonho de infância de estar próximo ao esporte. Uhum. E aí demorou um tempo ainda até que a gente conseguisse se conectar. Em dezembro de 17, o Trinas me liga numa manhã e fala, olha, a gente vai conectar vocês aqui com a área de recuperação de sócios Avante e eu quero que vocês façam um trabalho para a gente apostar em vocês. Éramos 2, eu e meu primeiro sócio, que é o Emerson Chagas, palmeirense também. E aí nós trouxemos de volta 22 mil sócios em 30 dias. Caraca! Foi muito legal. E aí, a partir daí, foi construindo uma jornada dentro do Palmeiras em soluções de mudança de plataforma, de sede, de campanha, enfim. A gente está desde então, acho que é o nosso cliente mais longevo. Que legal. E você já fez assim, essa decisão de mudança a partir do momento que você desenhou essa solução, ou foi meio que depois da confirmação do cliente que você falou, não, agora eu vou dar esse passo? Eu saí antes. Saiu antes. Eu saí antes. Eu cheguei pro... A história também é boa, porque o presidente da Contax, à época, quando eu levei o projeto do Palmeiras para ele falou, eu não vou assinar. E estava tudo pronto. E eu ia passar uma vergonha homérica, né? Porque tinham ido os diretores do Palmeiras, da Contax, enfim. Ele falou, não vou assinar porque nós temos aqui um outro clube que não... Eu não vou falar o clube, mas não está pagando os servidores nossos há 6 meses. Não, o Vasco é complicado. Não era. Não é o Vasco. O gigante paga, pô. O gigante paga. Agora é SAF. Não é o Vasco. E eu fiquei com esse possível pepino na mão. E aí eu contactei alguns amigos para poder fazer esse trabalho e decidi naquele momento que era o momento de romper com a cara, a coragem. Aí tem que ter muito apoio da família, da minha esposa. Que a gente, né? Não, tem que ter muita certeza. Cara. E eu ia perguntar convicto sobre demais, isso, cara. porque essa transição de carreira é complicadíssima. Né? É porque na prática, assim, eu fiz uma tentativa em pouco tempo de tentar empreender, mas eu sempre fui um empreendedor dentro da empresa. E quando surgiu a oportunidade, eu falei para os meus sócios assim, eu nunca mais vou assinar uma carteira de trabalho. Então vocês podem confiar em mim. E quando me perguntam, qual o seu principal, sua principal dica para um empreendedor? É não ter plano B. Porque o plano B, no meu caso, poderia tirar o meu foco. Sim. Olha, se não der Era certo mais o Palmeiras... confortável o plano B, talvez. Né? Poxa, você volta lá pro call center, as pessoas gostam de você, você tem um legado legal. Mas eu falei, não, eu não... E eu inclusive, rompi, não com as pessoas, mas eu rompi com o segmento durante bastante tempo. Sim. Tirei absolutamente todo o contato, não fui em feira, evento, não via nada. Eu queria focar no meu novo negócio.
e super deu certo. E aí a história foi sendo construída a partir daí. Muito legal. Mas assim, você na sua trajetória, você também fez formação em marketing, assim? Ou a sua formação mesmo é em outro... Você fez jornalismo, mas assim... depois você foi estudar... Você estudou administração, né? Isso, eu fiz MBA na FGV, de administração. Mas acho que tem um lance legal que você estava falando de call center, porque assim, para você ter carreira num contact center que tem muita gente, você tem que ter sempre pessoas melhores que você dentro da sua liderança. E aí você cresce. Porque eu sempre falo uma frase assim, eu gosto de algumas frases feitas, e uma delas é essa. Você não pode trabalhar para ser insubstituível, você tem que trabalhar para ser inesquecível. Sim. Porque o insubstituível não cresce. Não podemos tirar ele daquele lugar porque ninguém vai substituir. Então deixa ele lá, ele não cresce. Agora o inesquecível não, ele está sempre em movimento. E a minha grande sorte, que é o trabalho, mais a competência, mais o momento, é sempre ter craques do lado. E um desses craques, que é o grande especialista em marketing da End-to-End, é o Bruno Brum, meu sócio, que tinha trabalhado no Fluminense, trabalhou com projetos para Neymar Júnior, Fórmula 1, para Liverpool. Ele tem um nome familiar, né? Não sei se é porque Bruno Brum é muito sonoro, mas assim, quando você puxa a pesquisa e vê, você lembra dele, assim, tipo, é um nome que não sei se é por conta de projeto ou porque eu trabalhei em agência, mas é um nome que me é familiar, sabe? Mas é mais do que isso. Acho que o Brum, ele conseguiu dentro da estrutura da empresa, e a gente faz isso de propósito, que todos nós, os designers, o social media, todas as camadas de função, eles publicam junto os cases como se fossem deles também, embaixo da estrutura da End-to-End. Então, assim, digamos que, para não pecar, a gente tem grandes publicitários, Nizam Guanais, Washington Oliveto. Na minha modesta opinião, o Brum é desse tamanho. Ele é o Washington Oliveto do esporte. A sorte é que a gente tem ele dentro da End-to-End. E a sorte é que a gente, como empresário, não pensa que o nosso nome tem que estar na frente da empresa. Sim. A empresa vai nos carregar em conjunto. Então, todo mundo que está ao passar na End-to-End vai conseguir assinar os cases. E é por isso que, assim, respondendo a tua pergunta, a gente tem... Eu sou o especialista em liderança e o empreendedor. O Brum é o nosso CMO e ele é o grande cabeça brilhante do marketing das campanhas. E o Emerson, a nossa inteligência de dados. Então, todos os dados passam por ele. Boa. E toda a nossa camada de C-Level, nós temos especialistas em cada cadeira. E aí é por isso que a End-to-End acabou se tornando hoje uma marca maneira e que todo mundo gosta. Vai formando um time forte, né? E aí é o que você falou de desenvolvendo.